Primeiramente, queria agradecer em nome da Hope todo mundo que está aqui hoje. Esse projeto do Outubro Hope é muito importante para a gente. Contar a história dessas mulheres que estão aqui hoje foi muito bacana. Então, agradeço as meninas da Lamparina. Primeiramente, também agradeço a Kátia. Cadê a Kátia? Que deu o contato do Gustavo, do IBCC, a gente começou essa parceria. As meninas da Lamparina que me ajudaram muito nesse projeto, nessa curadoria, que estão aqui hoje. E a Aline, a Dani e a Ada. Cadê a Ada? Que está aqui hoje também, que não participou do vídeo, mas está aqui no nosso talk. Agradecer muito vocês, foi muito importante, foi muito legal colocar essa sementinha e a gente começar um projeto muito maior de Outubro Rosa aqui para a Hope. Então, agradeço muito a todos vocês. Queria apresentar o Gustavo, vai contar um pouquinho da nossa parceria com o IBCC e o câncer de mama no alvo da moda, que a gente começou nesse Outubro Rosa. E é isso. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a Hope pelo convite, pela parceria. É uma marca que há muito tempo a gente estava namorando para trazer para a campanha, porque tem tudo a ver a marca por causa da empresa, primeiro que é uma líder de mercado, uma marca que é super reconhecida no Brasil, pelo produto que ela faz, pela qualidade e pelo nome, Hope, que tem tudo a ver com a nossa campanha, né? O IBCC completa 50 anos esse ano. Nós somos uma rede de serviços hospitalares, somos uma entidade privada, beneficente de assistência social. A gente atende pacientes do SUS e pacientes de operadoras e pacientes particulares também. Nós temos a acreditação no nível 3 da ONA, Organização Nacional de Acreditação, que é a acreditação de qualidade mais alta que tem aqui no Brasil. Só 2% dos hospitais no Brasil têm essa acreditação. A gente está crescendo. Temos uma unidade na Moca, que é a tradicional. Agora já temos também no Jaçanã, em Itu. Vamos inaugurar na Vila Mariana e em Goiás também. E a campanha do câncer de mama no alvo da moda foi criada em 94 pelo Ralph Lauren, estilista americano, que criou essa marca e fez camisetas para vender, para beneficiar uma fundação que ele fez em prol de pesquisa a respeito do câncer de mama. O IBCC é licenciado da campanha desde 1995, logo no início. A gente tem a licença exclusiva no Brasil. E um dos pilares da nossa campanha é a conscientização, justamente. E um evento como esse cumpre esse papel da gente falar sobre câncer de mama, tirar mitos, responder a dúvidas que as pessoas têm a respeito. Então, mais uma vez, queria agradecer agradecer a Hope e passar a palavra para o início do evento. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Queria agradecer às nossas amigas que vieram aqui, as amigas que a gente acabou de conhecer agora. A Lamparina está repetitiva, porque a gente está muito orgulhoso de ter participado desse projeto com a Hope, muito mesmo. Eu acho que todo mundo tem na família ou alguém bem próximo uma história de alguém que enfrentou o câncer, e o câncer de mama, inclusive. Então, a gente tentou tratar esse assunto e trazer o máximo de informação, mas também o máximo de humanidade para poder falar de algo que é tão importante, que é a gente prevenir e cuidar da nossa saúde. Então, a Grazi vai me ajudar aqui. Graziela, venha. Para quem não conhece, nós somos jornalistas da Lamparina. A gente fez com a Hope a curadoria de conteúdo e as entrevistas. A Larissa também, que está aqui no cantinho. E eu queria chamar a Aline, que apareceu no vídeo, uma das nossas personagens, e a Dani também, para sentarem aqui. E a doutora Karina, do IBCC. Pode sentar aqui, doutora. Sentem aí, gente. A gente vai conversar um pouco sobre as histórias delas. A doutora vai tirar dúvidas, vai ajudar a gente a tirar dúvidas. A gente teve 3 personagens participando da série de vídeos. A Aline abriu, né, a nossa série. A Aline teve câncer de mama, se tratou. Ela teve câncer com 27 anos, né? É uma história emocionante. Todas contaram histórias emocionantes, gente. É muito difícil não chorar.
a Daiane, que é a segunda personagem, ela não tá aqui porque ela mora no Mato Grosso, e foi super curioso como a gente conseguiu chegar nela, porque foi a primeira vez que ela veio para São Paulo, e a gente pegou ela ali, né, no pulo, porque tinha que fazer a gravação e tal. E a Daiane, vocês vão ver nos vídeos que estão rodando aqui, ela tá careca. Ela não pôde estar aqui hoje, né, por uma questão de agenda. E ela contou, ela ainda está fazendo o tratamento, né, igual a Ada, que está sentada ali no cantinho, faz o tratamento no IBCC. Ela ainda está fazendo o tratamento, a Daiane, e ela contou para a gente um pouco sobre como é esse momento para ela. E a Dani, que foi a nossa terceira personagem, a Dani tem um histórico de câncer de mama na família, a mãe dela tem, né? Teve a doença, retirou, tá super bem. E a Dani contou um pouco o que isso significa para ela, essa hereditariedade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir para vocês, quem tiver perguntas, pode levantar a mão, que a doutora vai ajudar a gente a responder. E vamos lá, tá? Eu acho que antes só de a gente começar, é importante a gente ter a noção do quanto o câncer de mama é comum, né? A doutora vai me corrigir se eu estiver errada. O câncer mais comum na mulher. O segundo câncer mais comum na mulher, né? Só perde para o melanoma. E 2018, 2019, a probabilidade são 59 mil casos, novos casos de mulheres. Então, é muita coisa. Assim, o autoexame, a prevenção é fundamental. E a gente conversar sobre isso é fundamental. Pegando no início, o tratamento tem cura, né? Exatamente. Isso é importante. Vamos começar com você, Aline. Conta um pouquinho para a gente, aquilo lá tudo que a gente conversou no vídeo. Como foi a descoberta? Como você se sentiu? E como que foi o momento do tratamento para você? E o que te deu força, né? Conta um pouquinho a história para quem ainda não conhece. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Aline, hoje eu tenho 33 anos, mas eu descobri o câncer de mama aos 27 anos. É uma idade muito nova, né? Geralmente a gente tem até um determinado conhecimento de pessoas que têm mais idade, né, que tem esse problema, mas foi um baque para mim pelo fato de ser muito nova, e não passou pela minha cabeça que eu fosse ter essa doença aos 27 anos. Foi até bastante... Eu não posso falar tranquilo, que tranquilo não foi. Mas foi curioso o fato de como eu descobri, né? A gente estava até conversando com algumas pessoas aqui, de eu usar uma correntinha, e aí a correntinha soltar da mão, e aí bater em determinado lugar, e aí eu falo, nossa, que estranho isso. E aí fui buscar, né, ajuda. A princípio, o médico que me deu... que realmente falou, olha, realmente você está com câncer, foi uma pessoa muito sem sentimento, eu acho. Eu acho que determinadas pessoas, elas nascem para fazer aquilo, né? E aí, enfim, não foi uma conduta muito boa, não foi legal ter ouvido o que eu ouvi logo de cara, e assim que ele me contou, ele já foi, porque... vamos marcar sua cirurgia. Falei, calma, mas eu não estou conseguindo nem digerir a informação que você acabou de me dar. Como você quer marcar uma cirurgia? E, enfim. E aí eu fui procurar uma outra pessoa, e aí eu fui contar tudo isso em casa, e aí a gente descobriu. Minha mãe estava passando com um médico, que era o médico do IBCC, o doutor Eurípides. E aí ele foi a pessoa assim que... Na primeira consulta dele, eu acho que eu passei quase 2 horas no consultório, né? Ele me acalmar, olha, eu estou aqui para te ajudar, vamos ver o que a gente precisa fazer, enfim. E como eu disse aqui antes e disse no vídeo também, ele foi um dos anjos da guarda, né, da minha vida, isso não tenho dúvida. Ele nasceu para fazer o que ele está fazendo hoje, não tenho dúvida disso. Eu posso correr a qualquer momento para lá para pedir ajuda, não só para ele, mas o hospital em si. Eu falo que eu não tenho nenhum tipo de problema em ir até o hospital. Que eu falo que o hospital é como se fosse minha segunda casa. Foi aonde eu nasci de novo. Eles me deram a oportunidade de eu nascer de novo. Eu nasci de novo depois desse tratamento todo, né? E eu agradeço muito, vou para lá muito tranquila, muito feliz. Geralmente eu encontro as pessoas que estavam próximas de mim, então eu sempre passo lá, oi, tudo bem, quanto tempo?
tempo? Ai, como é que você tá? Enfim, eu acho importante ter isso. E eu acho que uma das coisas que é importante também é eles saberem... as pessoas que trabalham com isso, eles saberem a importância que tem. Que foi o que eu disse no vídeo. Muitas vezes, o que a gente faz para uma pessoa não é muito. Mas para aquela pessoa que está recebendo é muito. Às vezes é só o fato de você estar lá internada ou acontecer alguma coisa e uma pessoa entrar e dar um bom dia, um sorriso. E aí, melhorou? Como é que você tá? Aquilo já te deixa num outro estado. Então, esse carinho, essa atenção, eu sei que eu tenho no IBCC. E sempre tive, e eu falo que eu não tenho que falar que é o meu segundo hospital. Eu nasci num lugar e eu realmente nasci no IBCC de novo, né? Como eu falei no vídeo, eu fui muito prática, né, na questão da doença. A princípio, a única coisa que vinha na cabeça era se eu ia ficar careca. Então, eu queria resolver aquilo de alguma forma. O que dá para eu fazer? Né? O que eu posso fazer? Dá para usar lenço, dá para usar peruca, dá para não usar nada se eu quisesse. Mas eu nunca quis ficar careca. Eu nunca me apresentei para as pessoas careca. Né? E aí eu fui atrás, né? Então eu quero ter peruca, então eu vou procurar aonde dá para eu fazer isso. E aí eu acabei comprando uma peruca e acabei ganhando outras perucas. E aí eu saía conforme, tal roupa eu acho que combina mais em ser loira, então eu saía com a peruca loira. Mas esse combina mais em a ruiva, a morena. Então cada dia eu estava numa cor diferente. Isso é maravilhoso, né? Sem contar que a gente tem a facilidade de você chegar em casa, você tira a peruca, pendura, ela fica linda, maravilhosa lá. No dia seguinte, você só passa uma maquiagenzinha, ela tá inteira, você não perde tempo fazendo cabelo. O cabelo tá pronto, né? Então, isso era uma das... prática é outra coisa, né? Não, é prática e pensar pelo lado positivo, Claro. que era o que a gente já estava até conversando, né? Tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado positivo. Por mais que a gente fique chateada na hora, que a gente... né? Ninguém é uma fortaleza, entendeu? Mas dá pra gente pensar, não, calma, vai passar. O que eu tenho que fazer? Vai passar. Então, eu preciso fazer isso, enfim. E eu fiz todo o tratamento lá no IBCC, a cirurgia, quimioterapia, a radioterapia também. Meu tratamento todo durou 1 ano. Então, eu comecei meu tratamento em janeiro de 2013 e terminei em janeiro de 2014. Né? Tiveram muitas pessoas que me ajudaram lá no hospital, com tudo. E eu acho que isso é um grande aprendizado. Né? A gente tem que tirar como talvez não seja essa palavra certa, mas não deixa de ser um presente. Porque eu não sou mais a pessoa que eu era em 2013. Né? Eu passei por uma onda muito grande e eu falo que até hoje é como se tivessem vindo marolas. Você vai descobrindo as coisas e aí você vai dando valor às coisas que realmente fazem sentido na vida. Né? Então... Você contou pra gente que a Beyoncé era a sua inspiração. Eu queria que você comentasse. Porque eu acho que é muito particular, né? A história de cada uma. Sim. Na verdade, eu sou formada em educação física, então eu sempre estive fazendo atividade física e eu amo dançar. E eu danço desde os 8 anos. Então, quando o médico virou para mim e falou assim, olha, a gente vai fazer a sua cirurgia, mas você vai passar um tempo sem fazer atividade física. Eu falei, agora o que eu vou fazer? A pessoa que não para, que gosta de dançar, que gosta de movimento, que gosta de música, como você vai ficar parado? Né? Você tem que dar um jeito de... Não, peraí. E aí, quando ele me liberou para fazer uma caminhada na esteira de leve, tranquila, aí eu falei assim, nossa, mas caminhar é muito chato. Para quem dança, gente, para caminhar é chato demais. Eu falei, não vai dar, eu não vou conseguir. Mas aí eu pensava, eu preciso cuidar de mim, eu preciso gastar um pouco dessa energia, já que eu não, né, tinha que ficar ali parada. E aí a Beyoncé entrou. Eu falei, tá, eu não posso dançar, mas ela pode. E aí eu colocava o DVD lá enquanto eu ia caminhando e ouvindo ela e ia dançando, né? Tipo, vendo ela dançar e aquilo me dava energia e me dava força. Eu falava, não, eu preciso ficar boa porque eu preciso voltar a fazer aquilo ali. Eu preciso voltar a fazer o que eu amo fazer, né? Que é dançar. Então, aquilo me deu muita inspiração. Inclusive, durante a quimioterapia, era ela que eu ouvia o CD dela inteiro. E aí, em determinadas músicas,
vinham sempre tinha uma coisa boa. Eu acho que aquilo me transmitia coisas boas e eu acabei até tatuando uma frase de uma música dela que faz muito sentido para mim, né? Que ela fala que ela viveu, que ela amou, que ela esteve aqui, que ela procurou ser uma pessoa boa, e ela cantou essa música numa apresentação da ONU. Então, assim, essa música eu ouço e não tem como eu não me emocionar. Chama I Was Here. Então, e a apresentação que ela fez nesse dia foi sensacional, enfim. Gente, eu fui. Conta pra eles. Gente do céu. Eu sou tem uma história. Fui demais da conta. Eu tava. Exatamente no ano que eu estava fazendo o tratamento, ela veio para o Brasil, em 2013. E quando eu descobri que ela vinha, eu acho que foi tipo em abril, mais ou menos, que eu descobri, março, abril. E foi exatamente, eu estava me recuperando ainda. Isso. Ah, maravilhosa, ela tá sabendo de tudo. Você vai me ajudando nas datas, então, que a gente tá... E aí, quando eu descobri que ela vinha, eu falei, como ela vem pra cá e eu não vou? Ah, não, eu tenho que ir no show, Aí eu cheguei, fui conversar com os médicos e falei pra eles, falei, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês e eu preciso que vocês me ajudem. A Beyoncé vem em setembro. E assim, em setembro eu preciso estar muito boa, porque eu vou no show. Então, isso foi um objetivo que eu coloquei durante meu tratamento. Não era. Eu acho justo, mas enfim. E aí, eu coloquei isso como objetivo. Eu falei, tá, eu preciso ficar boa, então, às vezes, por exemplo, você precisa tomar tal medicação, aquilo, ir para quimioterapia, porque tem um susto, né? Quando, para mim, a quimioterapia é um bicho de 7 cabeças. E eu falei, meu Deus, quimioterapia, careca, quimioterapia, vou passar mal, quimioterapia, que horror. Porque muitas coisas era o que eu ouvia. Era um monstro mesmo. E aí, eu ter colocado esse objetivo, eu ficava, não, eu preciso me alimentar bem, eu preciso comer bem, eu preciso fazer atividade pouca, né? Mas era alguma coisa que eu fazia, a caminhada. E aí, eu falei para eles, olha, vocês me deixam bem, porque em setembro eu vou pro show. Eu vou pro show, e eu fui pro show com o rosto redondinho, de peruca, maravilhosa. Assisti o show dela inteiro e eu falei que dessa vez eu só ia se fosse para ver ela de perto. E eu assisti o show dela inteiro, de perto, foi maravilhoso. Então, uma das coisas que me ajudou muito a passar pelo tratamento, né, e a colocar esse objetivo foi muito bom para mim. Né? Você ter alguma coisa lá na frente para você falar, não, vou fazer, tá, não é legal, eu sei que não é legal. Exatamente. É isso mesmo, doutora? Conta pra gente um pouquinho como funciona nesse momento. É isso mesmo, que a gente fala assim, ninguém quer ter câncer, né? É uma coisa que ninguém quer ter. Mas eu falo, muitas pacientes, eu oriento assim, a vida vai mudar. E tem que mudar para melhor. A gente tem que pensar, muitas pacientes, repensar na vida. Tem aquela mulher que trabalha muito, só pensa naquilo. Vamos pensar na saúde, pensar no filho, na família. Aquela mulher que... tem muita mulher que às vezes pensa assim, fica guardando aquelas coisas. Eu falei, não, eu converso bastante, né? Médico, a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, conversando, a gente acaba assim... Tem aquela coisa que o marido fez, por que ficar guardando? Fala, tem que ir soltando. Acho que tudo isso a gente tem que ir mudando. Gente, e mulherada? não guardem. Tem um pouco os homens... A gente pensa, tem pessoas que falam que o câncer é psicológico, mas não tem que guardar. Eu falo assim para as pacientes, solta tudo, solta em casa, não fica guardando rancor, não. E muitas pacientes, a maioria das pacientes mesmo, fala assim, que a vida muda depois do câncer. E eu tento todas assim, para mudar e para melhor. Mudar, repensar o estilo de vida. Tem umas que não gostavam daquele trabalho, então vamos pensar no trabalho que gosta, que vamos fazer. Que, vamos supor, se você gostasse de dançar e não dançasse, vamos procurar uma coisa que você gosta de fazer. Eu tenho uma paciente que ela gostava de correr e não corria. Porque por causa do trabalho dela não dá tempo. Hoje ela é maratonista. Ela correu durante a químio. Não podia, mas correu. Né? Ainda ela falou assim, o que vocês estão dando aqui que está me dando energia? Eu falei assim, é a sua vontade, né? É a vontade de viver. Então ela falou, gente, eu bati meu recorde fazendo quimioterapia. Ela fez 42 quilômetros. Eu quase matei ela. Minhas pacientes, algumas são teimosas. A Ada não, a Ada é boazinha. Por enquanto, vamos ver. Ela não contou o objetivo. Ela contou objetivo, sim. Ela tinha objetivo. Vamos viajar para os Estados Unidos. Então, vamos aproveitar. Quero chamar a Ada aqui. Vem aqui, Ada. Senta aqui com a gente.
Consegui. E conseguiu. A Ada, quando veio para mim... Começo a chorar. Quando ela chegou para mim, né, que ela teve o diagnóstico de câncer, né, ela tinha tido uma lesão, né, pré-câncer antes. Quantos anos, né? Há 7 anos atrás. Já estava tomando um remédio, o tamoxifeno. Quando ela chegou, tinha acabado de parar de tomar e apareceu a doença. O importante, meninas, é se tocar, se analisar, porque eu parei, o tamoxifeno estava tranquila, não vou ter mais. E num toque eu percebi um nódulo e eu corri, e graças a essa corrida ter sido rápida, eu acabei não conseguindo não fazer a químio, e agora estou fazendo rádio, continuo em tratamento, mas arrumei um anjo da guarda na minha vida, ela, o doutor Alejandro também, maravilhoso, porque eu optei por tirar as 2 mamas, porque o meu perigo era de que pegasse na outra, então eu reconstruí as 2. E o meu maior objetivo é que minha neta ia dançar nos Estados Unidos, ficaria 15 dias com ela, com tudo comprado, e no meio me aparece esse câncer. Mas eu falei, não, eu vou. Ela falou que eu tenho que, ela falou igual assim, eu tenho que estar bem para poder fazer minha viagem, já está tudo pago. Tudo, tá tudo. Eu fui. Assim, E olha, vamos. E Deus põe a mão, gente. Vocês não se desesperem quem estiver passando por isso, porque Ele põe os anjos da guarda na vida da gente. As coisas acontecem na hora certa. Às vezes a gente acha que não é. Me deu um desespero porque meu diagnóstico terminou. Com isso, eu acabei indo para o IBCC, conhecendo a doutora Karina. A cirurgia demorou, mas foi o tempo exato de eu fazer a cirurgia, me recuperar, poder ir para os Estados Unidos e voltar para fazer o tratamento. Se tivesse acontecido um pouco antes ou um pouco depois, eu não teria acontecido. Então, entreguem nas mãos de Deus, confiam e tenham objetivo. E a melhor coisa é ter objetivo, né? Você está no final do tratamento agora, é isso? Na metade da rádio, menos na metade. Eu fiz 10, eu vou fazer 25. E aí depois a gente tem todas as mais ela fez um teste que fala, né, de Oncotype DX, a gente fala que é para ver, que é um exame que vai para fora, para ver se ela tinha indicação ou não de fazer quimioterapia. E no caso dela não precisou fazer a quimioterapia, aí só a radioterapia. E tomando o que a gente fala, o anti-hormônio. Né? E por via das dúvidas agora, a minha filha faz balé na mesma escola que a neta dela. E aí no fim do ano, ó, você viu, no fim do ano vai ter apresentação que vamos estar juntos também. Vamos curtir, vai todo mundo junto. A gente vai tornando uma família, isso é muito importante, né? Vou conhecendo. Aí eu conheci a filha dela na corrida do câncer, já conhecia ela, mas a filha dela fez uma van, né? nós enchemos uma van. Nós somos em quase 20 mulheres de São Caetano para correr. Porque quando eu estava sendo operada na cirurgia, minha filha me acompanhando, ela viu, mamãe, vai ter o câncer, vai ter a corrida do câncer de caminhada e nós vamos fazer inscrição. E com isso ela startou para as amigas e nós enchemos uma van. E a doutora Karina, temos até foto. Eu estava também, andei um pouquinho, o ano que vem vou só correr, mas vamos lá. E só me conta uma coisa, Ada, um pouquinho da sua história. Você trabalhava numa ONG, alguma coisa assim? É uma organização. Eu faço parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul. E a gente já ajudava. Então, a gente encara um pouco melhor quando isso aparece, porque você sabe que tem cura. Se você pega no começo, você vai ficar curado. Claro, aquelas pessoas que desleixam e ficam, estou errada? Estou certa, né? Então, tudo que é feito preventivamente, então a nossa briga nessa organização é o preventivo. Vamos fazer mamografia, vamos nos tocar e vamos descobrir se tiver e enfrentar de cabeça erguida. Doutora, uma dúvida. Ela descobriu o câncer com 27 anos, que não é tão comum, né? Geralmente, o câncer de mama, acima de 40 anos, que você tem que fazer os exames, mamografia regularmente, porque é mais comum. A Ada, não. Como que acontece? Quando é um caso de uma mulher mais nova e uma mulher que já está acima de 40, qual é a diferença? Mulheres mais novas, está sendo mais comum ultimamente? Está sendo mais comum ultimamente. A gente não sabe se está fazendo mais diagnóstico, que antigamente não fazia diagnóstico. Hoje as mulheres estão se fazendo mais exames, hoje os aparelhos de imagem estão melhorando muito, ultrassom, mamografia, hoje tem ressonância também. Paciente com mutações genéticas, hoje em dia a gente faz rastreamento com ressonância também, não só com mamografia. Então está melhorando muito a parte do diagnóstico. No meu caso, né, doutora Karina? Porque tanto a mamografia como o ultrassom não deu. Não deu diagnóstico. Não deu diagnóstico. Eu fui para a ressonância e na ressonância deu. Porque tem um tipo de tumor chama luminal, que é o caso
da Ada, que ele é difícil aparecer na mamografia e no ultrassom. Às vezes só na ressonância e no toque. Às vezes tem tumor de 5 centímetros e não vê na mamografia. Então, tem alguns casos, são mais as exceções, que a gente tem que fazer outros exames. Por isso que a gente tem esses aparelhos mais modernos, está melhorando bastante o diagnóstico. Uma pergunta. Se não aparecer nos 2 primeiros exames, por que você insistiu assim? O que aconteceu? Eu sou apavorada, gente. Porque eu sou apavorada. Na verdade, eu tinha um histórico, porque eu tive células atípicas e havia tomado por 7 anos o tamoxifeno. Quando eu parei de tomar, eu passando a mão, eu senti, fiz. Como eu fiz esses 2, aí eu também dei uma acomodada, não sei o quê, mas eu tinha que voltar como anualmente. No começo era de 6 em 6 meses, por causa da célula, depois anualmente, eu fui ao meu médico. E ele falou, não gostei do que eu estou vendo. Era um médico que já me acompanhava. E aí ele falou, não, vamos para a ressonância. Entendi. Tá? E o importante também, assim, é vocês, né, todas as mulheres, fazerem o autoexame e também exigir que o médico também examine também. Que, infelizmente, a gente pegando assim, né, pega muitos, que às vezes não tem, às vezes não fazem o exame, só pede exame. Faz ultrassom, mamografia, ultrassom. Não, o médico tem que examinar, palpar. O médico, assim, com experiência, ele tem outro tipo de exame do que vocês mesmos, a paciente. Mas tem que exigir, às vezes. Não vai me examinar? Tem que perguntar, tem que exigir, sim. Doutora, posso dizer? Claro. Vai lá, Isabel. Nós estamos numa região super privilegiada. Né? A bem da verdade, eu diria que em termos de saúde, nós precisamos ter um IBCC em cada município do Brasil. Então, o que a gente sente é a dificuldade que as pessoas, principalmente da periferia, têm de terem acesso. Então, a gente fala tanto em se tocar, etc. Só que na hora que você vai procurar o atendimento, você não consegue. Então, eu queria que você até orientasse um pouco, porque às vezes a gente escuta muito. Infelizmente, né, tem a parte do sistema público, né, que tem é demorado, infelizmente. Quando chega lá no hospital, lá a gente atende SUS também. Quando chega lá, a paciente faz tudo rápido. A gente consegue fazer a cirurgia em 30, 40 dias. A paciente chegou, fez o diagnóstico, a gente opera, consegue fazer ou a quimioterapia ou a cirurgia muito rápido. Mas, infelizmente, a gente tem essa parte que demora, às vezes, para chegar no hospital. Isso que eu ia falar, vocês só atendem o referenciado. Só referenciado, por via de posto de saúde. Não, não somos portas abertas. Senão a gente já ia Ia ter que contratar mais médicos para atender lá. Mas é tudo por via de referência de posto de saúde, que a gente a partir de SUS. Tem que brigar. Então, vamos votar certo, não vou falar disso, mas tem que votar e brigar e exigir. Às vezes conhece alguém, sabe, tem que ir lá, vai com o político, vai nas subprefeituras, briga para conseguir. E é uma coisa importante, deixa eu só falar, porque essas redes femininas, que só não tem São Caetano, tem Mauá, tem Santo André, tem São Paulo, elas ajudam muito, porque a gente tem mamografias de graça que a gente consegue, se não consegue, a gente paga os exames, a gente sempre ajuda, então, orientar essas pessoas a procurarem quando não conseguem mesmo, e a gente briga com as prefeituras, briga para conseguir. Tá? Às vezes, infelizmente, tem que ser na briga, mas vamos melhorar. Você falou bastante, doutora, do autoexame e do exame que o médico tem que fazer, né? Eu acho que aí a gente pode trazer até a história da Dani, que é a expert no autoexame, que contou isso pra gente na entrevista. Dani, conta um pouquinho pra gente como foi passar por o tratamento da sua mãe, o diagnóstico da sua mãe, e qual que é a sua relação com o autoexame, com os nódulos que eventualmente você acha no seu corpo. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Boa noite. Primeiro eu quero super agradecer, né, Hope por estar aqui, BCC por estar aqui. Acho que contar a história ajuda a começar a falar da história de uma outra forma e a viver tudo que eu vivi de uma outra forma. Então, é exatamente porque eu estou aqui, porque é um aprendizado para mim, bem egoísta, um momento egoísta de ser, mas eu acho também que é um aprendizado para quem está do outro lado escutando, porque é uma forma de ressignificar muita história por aí. E a forma como que eu encarei para ressignificar tudo que eu estou vivendo e tudo que eu vivo é contando a história. O primeiro nódulo que eu tive foi há 9 anos atrás, né? Contando para a Gra. Eu me lembrei até que foi
A primeira retirada do nódulo foi dias antes do casamento do meu irmão, quando a gente começou a recontar a história. Então, tem alguns marcos que vão trazendo na minha vida com a retirada dos nódulos. E foi aquele nódulo que eu sempre tive alguns, foi crescendo, crescendo, crescendo. Aquilo começou a incomodar, e aí passar a mão incomodava e vamos tirar. Essa é sempre a decisão. Foi tirar, e foi a primeira retirada que eu tive, e sempre fui acompanhando. Então, fazer o autoexame para mim é muito comum, né? Eu não consigo nem falar como que você faz. Eu apalpo. Né? Mas que vai da direita para a esquerda, da esquerda para... Não sei como que é. Eu sei que no banho é quase uma coisa automática, sem eu perceber que eu estou fazendo. E isso faz com que cada nódulo diferente que apareça, eu vá acompanhando. E se aparece uma coisa muito diferente do que é o meu comum, aí eu passo no telefone, ligo para minha médica hoje e falo, olha, acho que aconteceu alguma coisa estranha, posso fazer um exame? Aí a gente vai lá, todo o protocolo, vai fazer ultrassom, vai fazer a mamografia, vou no consultório, aí a gente olha, a gente analisa, aí a gente compara as mamografias, compara os ultrassons, para ela falar, olha, está vendo que não está aparecendo nada de diferente. E nessa história de ter acesso à saúde, que eu acho que a gente é super privilegiada. Então, não fazer o acompanhamento é praticamente um crime com quem não tem acesso. Então, cada vez que eu me deparo fazendo lá os meus exames, para mim, se eu não fizer, eu estou cometendo quase um crime social com quem não tem. Então, se eu tenho acesso à saúde, se eu tenho acesso à educação formal, se eu tenho acesso a médicos referenciados, quando eu não faço de verdade, eu acho que eu estou desrespeitando todo mundo que não tem esse acesso. Então, se você tem acesso, por que não fazer, né? Um micro cuidado? Se você tem uma medicina de qualidade, faça. Simplesmente faça, porque são 2 dias no seu ano que você vai perder, entre aspas, para manter a sua vida lá acontecendo de uma forma bem natural. Mas e quando a sua mãe descobriu o câncer, como que foi essa relação? Você já tinha descoberto o primeiro nódulo, já tinha tirado, aí ela descobriu, como que isso foi uma ressignificação para você? Como que foi essa descoberta? Minha mãe teve câncer, na semana que eu gravei o vídeo, ela teve alta da oncoclínica, né? Que foi super especial, assim, porque era depois que terminou todo o tratamento, passar pelos 1000 check-ups que ela passa, é uma coisa, e aí, como foi? Foi tudo bem, mas apareceu alguma coisa? Não, não apareceu nada. E aí parece que sempre expectativa, o medo do exame, né? Tem aquele medo do exame. Nossa, o medo do exame é uma coisa assim. E é engraçado esse medo do exame que a gente que está no entorno acaba desmistificando. Descobre que um nódulo é só um nódulo. A maioria dos nódulos, felizmente, são benignos, né? Mais de 90% dos nódulos são benignos. As pessoas, quem só fala em câncer, né? De um nódulo já pensa o que a gente sempre pensa? A tendência do ser humano é pensar sempre na coisa ruim. Mas, infelizmente, a maioria dos nódulos são benignos, né? Então, a gente sempre pensa o lado ruim. E foi esse aprendizado que eu tive de ter muitos nódulos e desse processo, porque, salvo engano, são 4, 5 anos depois que termina o tratamento. 5 anos. 5 anos depois que termina o tratamento, que ganha a alta da oncoclínica. Então, viver este processo era muito difícil, né? Primeira vez que minha mãe teve... Quando a minha mãe descobriu o câncer, eu me lembro que foi uma coisa... uma história meio estranha, assim. Ela falou assim, apareceu um negócio aqui no meu seio. É o quê, mãe? Eu vou fazer uns exames. Vai fazer uns exames do quê? Eu vou fazer uns exames aí. Aquela história que mãe não quer preocupar filho, filho não quer perguntar para a mãe, que vai que descobre uma coisa estranha, né? Então, foi aquela história mal contada, né? E aí, de repente, da história mal contada virou um câncer, né? E aí a gente viveu o tratamento dela, e do tratamento teve algumas decorrências. Ela desenvolveu uma depressão, porque ela era já uma dona de casa, ela já tinha se tornado mãe e avó exclusivamente, e aí ela teve uma reação da quimioterapia que não podia ter contato com a mão, com calor. Chama mão, pé, boca. Isso. Fica muito sensível, você não consegue, fica dolorido. E aí queimava, perdeu então ela foi impossibilitada de fazer todas as tarefas domésticas. Então ela era mãe e avó, né? Tipo, mãe, faz tal comida para mim, e aí de repente não podia mais fazer nada, né? A médica proibiu mesmo, porque queimava e perdia
As unhas. E aí isso fez com que a gente teve que se reorganizar completamente na casa, né? A gente teve que aprender a fazer as coisas do jeito dela, não do nosso jeito. Lavar roupa do jeito dela, fazer comida do jeito dela, porque também não dá para arranjar briga por causa do arroz, né? Então, Desafio, pequenas né? coisas que a gente tem que... Desafio, né, mãe? é um desafio fazer arroz do jeito que a mãe quer, não do nosso jeito. Mas tudo para organizar de uma forma a casa e a família de uma forma diferente. Isso fez também com que a gente tivesse clara certeza que a forma como que a gente se relacionava tinha que ser outra, né? Não dá mais para se relacionar da mesma forma a partir do momento que você descobre com fatos e dados que a vida é finita, porque ninguém sabia se aquilo ia acabar daqui um mês, ou ia acabar depois de 6 anos, como acabou, né? E a cada vez que tinha que fazer aquele monte de exame, aparecia uma coisa diferente. Então, a forma de se relacionar inevitavelmente mudou. E mudou até hoje, né? Mudou para ela, como ela se relacionou com a gente. Eu falo que minha mãe depois é outra mãe, não é a mesma. É outra avó, não é a mesma. E é outra tia, é outro ser humano. E a gente também começou a se relacionar completamente diferente com ela. E mesmo entre a gente, assim, o cuidado que eu tenho com os meus irmãos, o cuidado que eu tenho com meus pais, com meu pai, com os amigos, é outro. E o jeito que você se relaciona com os nódulos que depois do câncer da sua mãe também mudou? O medo que você tinha antes também mudou? Eu acho que muda, Gra, porque ele deixa de ser uma coisa de bicho de 7 cabeças. Você começa a olhar assim, é só um nódulo, ponto. Então, assim, não é aquela coisa, decreto meu estado de morte. Não. Antigamente, não é. né, aquela palavra câncer, né, nem se falava antigamente a palavra câncer, né? Hoje a gente vê que tem cura, tem tratamento, né? Não é uma sentença de morte mais, né? Graças a Deus, não é mais uma sentença de morte. Eu falo isso para as pacientes, né? Então, tem que mudar muito isso a cabeça. Mas está mudando. E, além dessa não sentença de morte, tem uma coisa que ronda, né, no imaginário, assim, que, às vezes, ter câncer significa que você foi uma pessoa má. E aí você criou... Tipo, você escuta, às vezes escuta, nossa, mas pessoa amarga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos colocar isso. Porque tem muita gente falando, mas é porque você era rancorosa, né? Nossa. Tipo, não, gente. A pessoa é vítima e está em vilã. Parece que a mágoa lá de 1923... Aí traz aquela pessoa assim, né? Aí traz a doença como a paciente, você é culpa de ter a doença. Não tem culpa. Como se ela tivesse culpa da doença que ela tem que achar, né? A pessoa tem que achar, procura, né, o culpado, né? Então, o culpado ou porque foi o marido que deu aquilo lá, sabe, tem que achar, não. Tem paciente que chega e fala assim, não, esse câncer aqui foi meu marido que me deu. E não é. A conversa é completamente diferente. É um outro aprendizado. É aquilo que você falou, é um aprendizado que te colocou ali na frente. Como que você vai lidar com aquele aprendizado, né? Não tem nada a ver com, você foi amarga logo. Eu acho tão triste. De verdade, é uma coisa quase que automática. Porque todo mundo já escutou alguém falar, nossa, fulano está com câncer. Mas também esse fulano, hein? Mas ele vivia daquele jeito, né? Tá vendo? Agora vai mudar. Agora vai mudar porque agora ele vai passar por isso e agora ele vai ser diferente. Nem é essa questão, né, em si. De você... É a questão da culpa, achar... Porque é muito mais fácil, né? A gente achar o culpado, né? Apontar. Foi isso que aconteceu, foi aquilo que aconteceu. E não, gente, é do mesmo jeito que às vezes acontece de um dia... Uma pessoa tem diabetes, uma pessoa tem... Qualquer às vezes um dia que você tem uma reunião marcada e aí furou o pneu, você fala, então foi porque fulano fez tal coisa. Não foi, tinha que acontecer. E aconteceu, tá? Dali, o que você vai aprender? Né? O que dá para você ser melhor? Não esquentar muito a cabeça. Muitas vezes a gente leva a vida muito a sério, né? E a ferro e fogo. E é a hora de você... repensar. Calma, gente, né? Respira. Repensar a vida e um crescimento. Exatamente. Eu acho que o câncer, mais do que tudo, é um crescimento em tudo. É da família, é o que você falou. A família cresce, as crianças crescem, porque que nem eu tinha neta, eu tinha que preparar minhas netas que eu poderia ficar careca. E aí era um desespero. Então, todo mundo botava lenço o dia inteiro. Antes eu ficava, você sabia o que eu ia fazer. Mas eu tenho uma mãe com 87 anos, que para ela foi mais difícil, para ela, talvez, do que para todos. Porque é a filha dela que está doente, entendeu? Mas, em compensação, minha mãe vivia doente, passou. Não teve mais nada. Está maravilhosa. Curou tudo. Está ótima. Então, tudo na vida, a gente tem que sempre ter um lado bom. Eu acho mais importante a gente olhar o lado bom do que o lado ruim.
Porque se a gente quiser olhar o lado ruim, vai ter muitos. É o que ela falou. Aí ela pôs a peruca, ficou bonita, cada dia de um jeito. É o lado bom que a gente tem que ver. E enfrentando pelo lado bom, a gente enfrenta muito melhor. Doutora, ela estava falando do autoexame e as 3 descobriram a primeira, né, o primeiro nódulo ali pelo autoexame. A gente fala muito, mas nem sempre a gente sabe fazer direito. Tem uma forma correta de fazer? Como que é que a gente tem que fazer? Não tem uma forma correta, né? O autoexame que a gente conscientiza para poder conhecer o próprio corpo. Né? Ela falou assim, ela não sabe se está fazendo certo ou não, mas ela conhece o seu corpo. Se tem uma pintinha apareceu ali, uma bolotinha ali, ela sabe que mudou. A gente orienta assim, os jeitos mais fáceis assim, para orientar as pacientes. O que a gente pode? Pode ser feito no banho ou pode ser feito também deitada, que fica mais confortável para a paciente. Você gosta de fazer tipo no banho? No banho. Tem gente que gosta de fazer deitada. Que no banho, às vezes, porque às vezes fica com a água, fica mais fácil a mão escorregar, fica mais fácil. Então, vamos pôr no banho. Aí eu falo assim, nas mulheres que estão na fase que menstruam, aí eu oriento a fazer depois da menstruação, porque antes da menstruação a mama está bem inchada, fica mais difícil, né? Parece um monte de caroço. Então eu falo assim, espera acabar a menstruação, aí faz o autoexame. Mulheres que já estão na menopausa, e agora? Marca um dia. Que dia que é meu aniversário? Meu aniversário é dia 7. Todo dia 7 eu faço o autoexame. Então marca um dia. Porque eu acho que fica fácil de lembrar. Hoje é dia 7, meu aniversário, então eu faço. E da mulher que menstrua depois. Então, no banho, fica mais fácil com a mão para cima da cabeça, porque assim, a gente não pode esquecer que a mama, que é a parte da axila, também faz parte da mama. Então, pode ser feito... Segurar aqui, vou mostrar em mim mesmo. Então, pode ser feito assim, com os dedos, as pontas dos dedos circulares, você pode fazer rodeando a mama toda, desde a parte da axila, ou você pode também fazer no sentido de relógio. Tá? Nesse sentido, passando toda a mão. E depois fazer o aperto, não um piquinho do seio, e sim a areola para ver se sai alguma coisa. O ideal também, que no banho às vezes tem que ter espelho ou não, para ver se pode fazer umas manobras, para ver se o mamilo sai, se ele repuxa. Que tem câncer também que ele aparenta com a tração do mamilo. Na hora que você levanta o braço, por isso que a gente pede para levantar o braço, aí o mamilo retrai. Ou o tumor também pode retrair e afundar onde que está o tumor. Então, essas orientações que a gente faz. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, quando vai fazer deitado, primeiro faz a parte sentada ou em pé, depois pode fazer deitada a palpação. E fazer essa parte da expressão. E tem a parte também para ver se sai secreção do mamilo. Tem várias cores. Aí todo mundo assim, é muito comum ter secreção. Amarela, branca, essas são secreções de cores normais. Mas se começar a sair secreção, acordou, o sutiã está sujo, com sangue, ou secreção em grande quantidade, aí já também é uma coisa que a gente tem que avaliar. Tá bom? Sintomas. Tem algum sintoma além disso? Dor, coceira, dizem coceira também pode ser Tem um uma tipo coisa? de câncer que é raro, que foi da Patrícia Pelar que teve, que eu chamo de Paget, que é um que dá coceira, que é um prurido, que descama muito a parte da areola e do mamilo. Mas não é só coceira, ele tem bastante descamação também. Tá, mas assim, também não é que apareceu descamação, necessariamente seja esse tipo de câncer que ela teve também. Uhum. E acho que a gente sabe por cima assim os tipos de tratamento. Depois que descobre alguma coisa, só por cima, quais são os tratamentos mais comuns? A gente sabe da químio, da rádio, como que acontece, né? Quais são os passos então, disso? Descobriu, tem câncer. Vai depender do tamanho do tumor ou não, vai começar com a químio ou com a cirurgia. Então, o tratamento pode começar com a quimioterapia, depois fazer a cirurgia, talvez ou não a rádio. Em alguns casos, faz a cirurgia, talvez a químio, e talvez a rádio. Tem casos que só faz a cirurgia. Vai ser muito individualizado, de cada caso. Tem casos que só cirurgia, tem casos que vai precisar os 3, tipo da Aline precisou os 3, da Ada precisou só a cirurgia e a rádio. E tem casos que tua mãe, não sei se ela fez todos, químio. Fiz químio, fiz rádio e tirou um pedaço. Então, tem vários tipos. Nem todos os casos são necessários retirar a mama. Alguns casos são retirados só o quadrante, que a gente fala que é só um pedaço da mama, ou toda a mama. A paciente pode optar ou não para tirar outra mama contralateral ou não, que a Aline também tirou, né? Tirou as 2 mamas também, a Ada também tirou. E também isso tudo, dependendo do tipo, conversa com o médico mesmo. Mas esses 3 tipos de tratamento. E depois tem o anti-hormônio, que é o tamoxifeno, o anastrozol, que em alguns casos precisam tomar. 70% precisa... Isso. Os 3. Que aí tem os sintomas, os efeitos colaterais, tudo. Não sente nada. E, também e efeito colateral, pessoal, é cabeça. Eu tomei tamoxifeno 5 anos, não senti nada. Estou tomando anastrozol, não estou sentindo nada. Então, é importante. Eu não vou sentir pensamento positivo. Amém.
Por que se toma o anti-hormônio? O anti-hormônio que você falou? Isso, que a gente fala que é um Isso. anti-hormônio, porque tem alguns tipos, 70% dos tipos de câncer de mama são de receptores hormonais positivos. Aí a gente dá esse remédio para diminuir o hormônio que a própria mulher produz, para diminuir as chances de ela ter a recidiva ou a metástase. É relacionado ao hormônio feminino ou masculino? Feminino. Eu tinha uma pergunta. Lembra que eu te falei que eu já tive alguns casos de cisto na Cisto. mama? E a primeira vez que eu fiquei desesperada e tal. Queria que você só... eu que reconheci no exame de mama, queria que só que você contasse para as pessoas a diferença entre o cisto, que ele é móvel... O cisto ele é móvel, ele é uma bolinha, vai falar, uma bexiguinha de água. Eu descobri... eu tô me tocando, eu percebi uma bolinha, assim, eu falei, meu Deus do céu, algum câncer, já me... Nossa senhora, gente... Sim, isso foi 10 da noite, às 2 da manhã eu estava no mastologista, pra vocês terem ideia. Então, desespero que eu fiquei. E ele falou assim, já me tocou e falou assim, calma, é um cisto. Então, assim, eu acho que vale a pena um esclarecimento para vocês não se desesperarem também, tá bom? O cisto é muito comum, 70% das mulheres, se for fazer ultrassom, 70% das mulheres vão ter cistos. Ele cresce rápido. E ele pode crescer rápido e pode dar dor. Se ele cresce muito rápido, tem cisto assim de 5 centímetros, 7 centímetros. Que esses casos, quando dá muita dor, são os casos que a gente faz a punção com a agulha para esvaziar. Aí tira o líquido. Exato, fiz 2 vezes. E esse nunca vira câncer. O cisto nunca vira câncer. Aí tem os outros, aí tem a parte dos nódulos, que a maioria são benignos. Aí tem os outros nódulos que são malignos. E nem todo nódulo precisa ser feita biópsia. Aí o médico ele vai ver pela imagem, pela palpação. Aí ele vai ver se tem necessidade ou não de fazer a biópsia. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, quando você faz a punção, fica a cápsula do cisto, né? Então fica um pouquinho durinho. Aí toda vez que eu vou fazer o autoexame, eu falo, será que isso daqui é o durinho ou será que isso daqui... E ele pode voltar a encher de novo. Ou será que isso daqui é uma coisa que eu devo me preocupar? O que você dá uma dica? Não, porque fica a cápsula mesmo, ele pode voltar, o cisto voltar também. Nada. Tem uma questão, né, que você estava falando que é tudo coisa da cabeça, enfim. Você tem uma história muito interessante para contar, que quando você estava fazendo a quimioterapia, você falou, olha, tem muita gente que tem medo. Eu não tive medo, eu não senti os sintomas de uma forma tão forte da quimioterapia. Você pode contar um pouquinho? Porque, às vezes, as pessoas têm mais medo, mais susto em relação a isso. Foi o que eu comentei, que, a princípio, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a quimioterapia, era um bicho de 7 cabeças, porque você só ouve coisa ruim. Né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu só ouvi coisas ruins. Né? E aí, quando eu fui fazer a primeira quimioterapia, foi tipo quase um ônibus junto comigo, porque aí todo mundo ficou preocupado, porque o que vai acontecer, porque não sei o que lá. E aí eu entrei andando, eu não sei se era essa a impressão que eu ia sair, sei lá, de cadeira de rodas, que eu não ia andar, não ia falar, não ia nada. E aí eu entrei andando, e aí só pode uma pessoa acompanhar, uma pessoa me acompanhou. E aí, quando eu saí andando, eu fiz, oi, gente, tudo bom? Vamos embora? Então, aí, mas espera aí, você já fez a quimioterapia? Já fiz. Mas você tá bem? Tá tudo bem. E eu falo que, assim, acredito, foi até uma coisa que eu comentei muito com o Dr. Eurípides, de ter uma boa alimentação, de fazer uma atividade física, o meu corpo reagiu muito bem. Né? A questão de você pensar positivo, eu acho que é uma das coisas fundamentais, assim, de você ter a sua mente positiva mesmo. Melhora, eu acho que em tudo, não tem o que negar, mais a metade né? do tratamento, eu falo meus pacientes, mais a metade do tratamento é você pensar positivo. E aí, aquilo, depois da primeira vez que eu fui, eu fiz, mas é isso, então agora eu tô tranquila, né? Fiquei tranquila, passei, obviamente, a gente não fica 100%, porque não tem como, né? Mas eu comi muito bem, aliás, eu comi o dobro do que eu comia, porque geralmente, né, acontece, às vezes, da pessoa não querer comer, não quero porque eu estou enjoada, não quero porque... Enfim, eu era o contrário, eu chegava em casa, eu sempre comi muito bem, né? Eu gosto de comer bem e não besteira mesmo, comer comida. E aí eu chegava em casa e eu não comia uma vez, eu comia 2,5. Muitas vezes, quando eu estava com muita fome, eu comia 3 vezes. Aí eu falava, não, chega, que senão eu vou virar uma bola, né? Mas, graças a Deus, assim, eu passei por isso muito bem. E essa questão de você... Eu levava a música, por exemplo, da Beyoncé para ouvir na quimioterapia, porque aquilo me fazia bem.
né? E eu conseguia relaxar, eu conseguia pensar em coisas boas. Então, a música faz um sentido na minha vida muito grande. Então, eu gosto de ter música o tempo todo. E aquilo eu podia usar durante a quimioterapia para ficar ali, para repetir às vezes a música e, enfim, e trazer realmente pensamentos bons durante essa época, né? Que tem que passar, tem que fazer. Então, vamos levar da melhor forma possível, né? Muito legal, né, Aline? Eu acho que o tratamento de quimioterapia e, né, a história individual de cada pessoa, quando elas enfrentam esse problema, é muito particular, né? Tem gente que já vai, parte para a comida, come, a outra pessoa pega uma outra, ou neto, ou filho, ou marido, ou a mulher. Eu acho que o interessante disso é a gente estar perto mesmo dessas histórias de superação e de força, porque no fim é força, né, gente? Força mental, força física, e poder se inspirar para poder passar o que a vida traz para a gente, que a gente não sabe o que é. Então, eu acho que o meu tempo está esgotado. Cadê a minha amiga Ju? Tem mais um tempinho para uma perguntinha? Então, eu queria agradecer vocês muito, a história de vocês duas, a história da Ada e a da Daiane, que não está aqui hoje. Eu recomendo, mais uma vez, quem não assistiu, entra nas redes de Hope, assiste lá e depois entra nas redes da Lamparina também e assiste de novo, tá bom? Que a gente está muito orgulhosa, a gente está... E aí eu queria passar para vocês, quem tiver pergunta agora a fazer, começando pela Carol. A gente sabe que o câncer de mama, quando, por exemplo, a sua mãe teve, a sua avó teve, pode ser que você venha vir a ter. Tem que ficar, né, muito atento. Existe algum outro tipo de câncer também que alguém da sua família teve que você tem que também prestar atenção nesse desenvolvimento ou não? É só o câncer de mama? Tem o câncer de mama que é hereditário. Alguns tipos de câncer de ovário também são hereditários também. Da parte feminina, o câncer de colo de útero não é. Aí é mais ligado ao HPV. Câncer de cólon, de intestino também tem a parte familiar. Câncer de estômago também. Aí tem a parte de raça também, orientais têm mais chance de ter de câncer de estômago. Então, esses são os tipos mais que a gente fala, essa parte genética. E tem umas síndromes que são... aí são vários tipos. Aí tem pâncreas, tem tireoide, são vários tipos misturados. Aí é aquela família. O tio teve pâncreas, a avó teve pulmão, sabe? Tem umas síndromes que tem vários tipos misturados na família toda. Quem mais, gente? Mais alguém? Doutora, a senhora iniciou falando de números, né, do câncer hoje, até onde ele vai chegar. E aí, por exemplo, se a gente pensar de 0 a 10, ou de 1 a 10 pessoas, qual que é? Você tem uma ideia mais ou menos desse número que dizem que todo mundo vai ter câncer em algum momento? Ninguém já escutou isso. Assim, que o câncer também é do envelhecimento, né? Quanto mais a expectativa de vida está aumentando, mais chances de ter desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Então, por exemplo, da mulher, eles falam assim, uma mulher com 80 anos, eles falam 1 em cada 7 vão ter câncer de mama. Então, assim, quanto mais vai envelhecendo, mais riscos para qualquer tipo de câncer. De mama, aí tem aí vários, todos, né? O lado bom disso é que a medicina também vai tá evoluindo também. Uhum. E assim, aí tem a parte que a gente pode fazer, a parte de alimentação, atividade física, evitar fumar. Que a gente fala assim, que é a parte da prevenção também, né? Que não adianta assim, né? Ficar sentada, fumando, não fazendo atividade física nenhuma e esperando, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu sou enfermeira, né? E enfermeira do trabalho, e a gente trabalha muito com prevenção e promoção, estamos bem ativo isso, né? Esse mês, dessa conscientização. E ainda eu falei esse mês, falei, gente, não é o mês do câncer, não é o mês do mês não da mulher, só, né? É o ano inteiro que a gente tem que ter essa conscientização, cada mês é uma cor, está se chamando a atenção, mas a gente tem essa conscientização durante o ano todo, de se tocar, se você tem acesso, de compartilhar esse acesso, lógico que o mundo foi feito, né, na hora que todo mundo compartilhando tantas portas, tanto caminho, então dá importância disso, né, a gente se escutava assim, só como homem, né? Quando eu brinco muito, eu falo assim, o homem começa a fazer exame aos 40, a gente começa aos 20, já estamos cansados, quando eles vão começar. Eles vão reclamar e já fizemos tudo, né? Tem muito, né? Então essa importância, né, dessa consciência do ano inteiro. Do ano inteiro, não pode parar também. E homem também tem câncer de mama também, viu? 2% são câncer de mama masculino também. Poucos homens estão aí, mas a gente fala para os homens também. Mais alguém, gente? Fala, Isabel. Vou tocar num assunto que eu acho que nós estamos na meta, né? Sexualidade.
Então, hoje em dia tem uma incidência muito grande de câncer de mama em meninas. Como é que a gente trabalha, ou a medicina orienta, porque nós mulheres não temos prazo de validade, Não, né? não. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho. Tem essa parte assim, que a mama é um órgão, né, de amamentação e é um órgão sexual também. Aí tem a cirurgia, assim, né, que a gente fala, uma cirurgia mutiladora, por isso que assim, cada vez mais estamos fazendo reconstrução para não deixar as mulheres que ficam muito abaladas quando faz a mastectomia total. A mulher se olhar e não ver a mama, ver uma mama só, é muito mutilador. E muitas mulheres deixam de até fazer sexo com o marido porque não está mais com a mama. Né? E em alguns casos a gente orienta, a gente tem que conversar muito. A gente é psicólogo também, eu sou sexóloga também, então essa parte também eu falo bastante com minhas pacientes também. E algumas pacientes, quando às vezes a gente vai operar também, a gente fala assim, que pode perder a sensibilidade ou não quando faz a mastectomia com reconstrução. Pode perder a sensibilidade também do bico, porque tem as complicações cirúrgicas também. Né? Mas assim, essa parte, assim, por isso que cada vez mais está avançando na parte de reconstrução de mama, que é muito importante. Para a mulher, às vezes tem homem que nem liga, viu? Mas assim, tem homem que liga, assim, tem muitos homens, infelizmente, que abandonam as mulheres no meio do tratamento. Infelizmente, a gente pega muito isso. Está diminuindo, graças a Deus, os homens estão melhorando, mas já pegamos casos que homens abandonaram as mulheres no meio do tratamento, que eles não se sentem mais. Sim, tem mulher que às vezes fala assim, eu posso perder a mama, mas não posso perder o cabelo, porque às vezes o cabelo é muita parte da feminilidade, né? Então, tem essa parte, tudo mexe com a mulher também. Muitas engordam durante aqui, também, que aí está a parte, tem moças que chegam a engordar 10 quilos também. Então, tudo isso, né? Tem a parte da sensibilidade, você fica mais sensível, mais emocionalmente abalada. Então, às vezes, nessa hora às vezes, do tratamento, às vezes, você tem que falar assim com o marido, às vezes, assim, tem que ter um parceiro, você tem que ter um amigo, né? Às vezes, tem que ter um amigo junto, que durante o tratamento... Tem marido, às vezes, que ajuda a fazer o curativo... Tem marido que nem quer ver o curativo, tem todos os jeitos, né? Tem tiro do dreno. Eu tenho marido que eu falo assim, vou contratar vocês como enfermeiro. São ótimos enfermeiros que ajudam. Né? Tem mulher, depois mesmo da cirurgia, às vezes não consegue ter relação sem o sutiã. Elas fazem sexo com o sutiã, que elas ficam com cada cicatriz, elas ficam envergonhadas. Mas é coisa assim que assim, no dia a dia das consultas, às vezes que a gente tem que ir trabalhando também. Mas não é só paciente jovem, não, viu, que fica... Não, as pacientes, às vezes, eu falo assim, até as pacientes mais idosas, elas ficam mais abaladas, às vezes, com a parte, assim, da sexualidade, da mama, do que, às vezes, uma paciente jovem. Porque, às vezes, uma paciente jovem está pensando mais no filho pequeno que tem ali, ela está pensando em outra coisa. Mas, assim, isso é de paciente para paciente mesmo. Você falou da reconstrução. É o direito da mulher, se ela faz a cirurgia pelo SUS, de ter a reconstrução logo Sim. depois, né? Acho que nem todo mundo sabe isso. É o direito, né? Só que aí tem que ver se todo caso tem... Assim, pode ser feita a reconstrução. Tem casos que não dá para reconstruir no mesmo momento. Que tem casos que os tumores estão grandes, estão pegando pele, mas é direito da mulher fazer a reconstrução. Se não fizer no ato da cirurgia, fazer depois. Alguns casos 6 meses, alguns casos até 2 anos depois do tratamento. Mas é direito da mulher, sim. Mais alguém? Fala. Sobre o exame anual, seria melhor fazer a mamografia ou ultrassom? A partir dos 40 anos, o ideal é mamografia. Porque mamografia pega o tipo de exame que chama microcalcificações, que ultrassom nem ressonância pegam. Então, para fazer o exame de rastreamento, tem que ser feito a mamografia. O ultrassom é o exame complementar à mamografia. Vamos supor, a mamografia vai ver que tem um nódulo. Aí o ultrassom vai ver se aquele nódulo é de água ou não. Então, aquele ultrassom ele vai tirar dúvidas daquele exame. Mas, dependendo de uma paciente, às vezes, de 20 anos, a mama que a gente fala é densa, não adianta fazer mamografia que não vai ver nada. Então, dependendo da idade, a gente faz ultrassom. E se tem casos que a gente fala de mutação genética, a gente faz a ressonância como rastreamento. A ressonância e a mamografia. Ela te chama de uma pergunta? Uma pergunta. A gente vê que o câncer hoje, né, está em todos os, vamos dizer, tem cada dia mais uma maior incidência. E tem crianças, jovens, né, pessoas mais velhas, ou seja, não tem idade para ter câncer. E muitos falam, aquilo que ela falou, nossa, é o emocional, aquela pessoa era muito ruim, não sei o quê, então guardava mágoa, então por isso que apareceu o câncer. Mas aí eu pergunto, será que seria por causa da nossa alimentação que a gente tem hoje? Porque muito se fala da soja, que é transgênica, né, que dá câncer.
Fala-se muito do leite, que hoje a gente não toma leite, que praticamente é algo que não é tudo, composto menos químico, leite, né? que tem até formol. E o leite hoje ele está em tudo, que a gente come praticamente em tudo. E aí, será que essa grande incidência, né, de pessoas com câncer, independente da idade, não vem desses alimentos que são industrializados e alimentos modificados? Aí eu vou falar de uma parte pessoal, porque você não tem nenhum trabalho que fala. É isso, a alimentação que está aumentando o risco, aumentando os cânceres. Uma parte assim, eu acho que assim, o estilo de vida, de estresse, de alimentação, de poluição, tudo isso, tudo em conjunto, está aumentando o risco para câncer. Então, são vários fatores que eu acho que assim, não só a alimentação, poluição, tudo isso está aumentando. Radiação. Então, tudo isso está piorando. Né? Porque hoje a gente não tem mais alimento, né? Hoje em Eu dia... tenho a sensação que, não sei, vou te falar de sua ignorância, aí você me fala o quanto que minha ignorância é verdadeira, não. Eu tenho a sensação que também, quando os meus avós estavam vivos, eles tinham pessoas perto que morriam de câncer, mas não se falava que era um câncer. E hoje a gente tem um diagnóstico mais preciso, com mais assertividade, e aí a gente tem uma proliferação estatística, que isso ajuda também. Antigamente se escondia, se tinha vergonha de falar que tinha câncer. Em muitos casos nem fazia diagnóstico, morria, depois nem sabia que tinha câncer. E tinha esse medo de ser contagioso o câncer. Né? Na época dos meus avós também não se falava. Ou quando falava, morreu daquela doença. Né? Isso, doença. Isso. Falava bem baixinho, que ficava com medo daquela família, né, de ser contagiado. Então, tem assim, está aumentando a parte de estatística, que está melhorando bastante no Brasil, que demora mais. Eu sinto que tem bastante disso. Assim, o dado está mais exposto para a gente. Se a gente falasse de... Olha, o meu telefone tocando, que vergonha. Se a gente falasse... Há anos atrás, não tinha uma estatística tão forte, né? Sim. Pelo menos por ignorância. Assim. Tá certo. Mais alguém? Então faz. Minha mãe morreu de câncer, meu pai morreu de câncer. Então, sempre... Todo mundo fala, nossa, você tem que ver, nossa, você tem que ver. Para o homem é mais difícil. Eu falo, vou lá, tudo bem, vim fazer uma mamografia. Onde eu vou? Que médico eu vou? Onde eu faço esse exame? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Mas foram câncer de mama que tiveram ou não? O meu pai vesícula e minha mãe mama. Tua mãe mama. De mais alguém na família de mama, não? Não? Homem não faz o rastreamento, né? Como assim, tem casos de câncer de mama em homem, mas é raro. Homem não faz mamografia só se achar algum nódulo. Às vezes o homem, como não tem mama, assim, às vezes o homem, quando está tomando banho, passa sabonete, se ele sentir algum nódulo, aí sim ele pode procurar um mastologista já direto. Aí sim vai fazer mamografia. Ele vai ficar meio intimidado, vai ter as mulheres ali na frente. Às vezes manda levar namorado, alguém junto para entrar junto, que eles ficam com vergonha. Né? Intimidade é informação, a gente não sabe mesmo. Não tem, né? Como proceder, onde... E às vezes, por não saber, demora até para fazer o diagnóstico de casos. Geralmente, os casos de câncer de mama de homem que eu já peguei, geralmente já pegou tumores maiores, que até eles descobrirem, pensar que aquilo lá pode ser um nódulo, pensar que aquilo lá pode ser um câncer, tem que procurar, eles demoram para poder pesquisar, né? Acho que aquilo lá não é nada, acho que nem homem vai deixando. Mas, assim, achou, vamos supor, está tomando banho, achou um nódulo, assim, pode procurar um mastologista mesmo. Aí o médico vai pedir o exame adequado. Mas faz mamografia, mesmo sem com quase nada de mama, faz também. Mais. Faz. Uma pergunta. E as mulheres que têm silicone? Né? Que é uma pergunta que é sempre também frequente. Sim. Em cima do músculo, embaixo do músculo. Como é que é feita? Independente assim, se colocou silicone embaixo ou acima do músculo, faz a mamografia, quando tiver aos 40 anos, faz a mamografia igualmente. Não, tem como eu ver igualzinho, como eu ver pelo toque. Também geralmente, quando tem o silicone, também geralmente faz ultrassom também. O ultrassom ajuda a avaliar essa parte se tem extravasamento ou não do silicone. Tá? Mas, geralmente, o pessoal fala, não vai estourar... É a mesma coisa, não vai estourar nada a prótese, pode fazer normal. É um pouco mais dolorido, porque às vezes é um pouco mais dolorido, mas faz igual. Pode fazer, meu bem. Na verdade, assim, todo mundo vai achar que é uma pergunta bem boba, mas todo Nenhuma mundo deve ter pergunta essa é boba. curiosidade na cabeça. Depois de passar pelo tratamento, mas, doutora, a reconstrução de uma mama, ela fica boa? Ela fica parecida? Ela fica boa, ela fica bem boa. Eu posso te garantir, fica tranquila. Ótimo. A minha filha fala que eu ganhei na loteria com câncer de mama, porque eu tinha feito uma redução de mama e não tinha ficado bom. E eu falei, não vou fazer de novo, que negócio, vou me enfiar.
E ela falou, mamãe, você ganhou na loteria. Eu falei, nessa loteria eu não gostaria de ganhar, mas realmente minha mama melhorou muito depois da reconstrução. Toda cirurgia de mama tem que tirar o mamilo? Não. Não? A minoria dos casos precisa tirar o mamilo. Mas faz tatuagem. Pode fazer Nossa, hoje em dia a gente fazia muita reconstrução com pele da virilha. Hoje em dia a tatuagem micropigmentação, sim, nossa, eles fazem em 3D, fica perfeito. Mas assim, a maioria fica boa, mas assim, pode ter, dependendo do tipo da mama, pode ser que não fique tão boa, mas assim, a maioria fica diferente. Mas algumas podem ficar melhor. A doutora já viu. Obrigada. A única aqui que pode ter a única aqui que viu foi a doutora. Ela viu que ficou melhor. Mais alguém, gente? São os entrevistados mais otimistas da face da Terra. Maravilhoso, né? Mais alguém? Bom, então, vamos encerrar. Queria agradecer de novo todo mundo. A Ada, a doutora Karina, a Dani, a Aline, Graziela, vou te agradecer também, que me ajudou aqui, todo mundo. Eu acho que fica um ensinamento pra gente dessa conversa toda e dos vídeos, que é vamos levar as coisas menos a ferro e fogo, né? Vamos relaxar, pensar um pouco também na gente, no presente, que às vezes a gente está sempre pensando no futuro. Vamos ouvir Beyoncé, que é uma coisa boa, né? E na lamparina a gente tem, às vezes, uma máxima que a gente brinca, que é vamos parar tudo que ninguém está salvando vidas, né? A única pessoa que está salvando vidas aqui é a doutora Karina. Se ela quiser, ela pode ficar acelerada. Então é isso. Obrigada a todas vocês que vieram aqui, tá bom?